dentro da perspectiva da teoria geral do sistema, nós temos muitos conceitos. Um deles entram as fronteiras. As fronteiras é uma linha invisível, né, um espaço invisível entre eu e o outro. Essa fronteira, ela pode ser rígida, difusa, emaranhada, próxima. Aí tudo vai depender do meu contexto de relacionamento interpessoal ou de cultura, de jeito de família, de como que essa família vai se movimentar. De como eu fui criado no meu contexto, no meu espaço, e aí entre a minha personalidade, o meu temperamento, o meu caráter, o meu relacionamento intrapessoal e interpessoal, tudo isso está conectado e interligado. O segundo pilar da psicologia sistêmica familiar é a cibernética. Nós temos a cibernética, ela é um conceito mais voltado para a questão mecanicista. Ela entende que as pessoas, elas... existe a cibernética de primeira ordem e a cibernética de segunda ordem. A cibernética de primeira ordem, ela foi construída de forma isolada, não estava tão de fato envolvida na sistêmica propriamente dita, porque ela era um pouco mais mecanicista, um pouco mais fria. Ela fazia uma comparação entre o ser humano e uma máquina, né? Uma máquina, um computador, um tanque de guerra. Então vinha a história aí do comandante dar uma ordem ao soldado, o soldado ia até o tanque de guerra e fazia o comando, né? O comando exatamente tal qual aquilo que o comandante havia falado. Então começava a se observar o ser humano como uma máquina de replicar comportamentos ou de obedecer comportamentos, comandos, vamos dizer assim, né? Uma máquina de comandos. E aí começou esse movimento de estudar o ser humano nessa perspectiva mais mecanicista, mais voltado aos conhecimentos tecnológicos, fazendo comparativas do ser humano com um computador, onde tinha sua memória, as interferências de entradas, processo e saída, que está muito vinculado à situação, à emoção, ao pensamento e à ação. E aí hoje nós temos esse conhecimento de forma mais clara e mais humana, né? Isso vale ressaltar. Então, os primeiros conhecimentos voltados à cibernética era bem mecanicista mesmo, comparava o ser humano com uma máquina, que tinha entrada, processo e saída, ou seja, tinha a situação, a emoção, o processo era o pensamento e a saída era a ação. E aí hoje esse movimento vai acontecendo de forma mais humana, um olhar mais cuidadoso. E aí temos a cibernética de primeira ordem e a cibernética de segunda ordem. A cibernética de primeira ordem, ela é cibernética mais fria, que eu mencionei para vocês, e a cibernética de segunda ordem, ela é mais humana, daí leva em consideração já a teoria geral do sistema. Já tem aí um bom complemento, ela já faz parte da sistêmica, já está dentro, entrosada, e aí começa a entender o ser humano que tem essa parte mais tecnológica, mecanicista, de comando, de ordem, de processos, mas não se esquece a individualidade, a subjetividade e o ser humano em sua totalidade, fazendo complemento com a teoria geral do sistema. E o terceiro pilar é a pragmática da comunicação, ou a teoria da comunicação, né? Tem essas duas nomenclaturas. A teoria da comunicação, ela vem muito de encontro aos psicanalistas, que falava sobre a cura através da fala e a questão da dialógica entre não só o sujeito e o seu terapeuta, mas entre o sujeito, os membros familiares e o terapeuta. E aí, a partir desse processo, a teoria da comunicação é que faz uma grande relevância é o que faz todo o complemento e o fechamento aí do que é a sistêmica e como que ela se constrói, aquilo que nós acreditamos e tudo que faz relevância dentro da teoria de maneira geral e dos conceitos. Também da teoria da comunicação, nós vamos trabalhar muito essa questão do discurso livre, lá, lembra, Pablo? Lá na psicanálise, o discurso livre,
vai falar sobre essa questão das histórias, do sujeito de escrever, contar as histórias para nós, de ele ter tomada de consciência, de ele ter os seus insights, as suas percepções, e aí esse movimento vai acontecendo também através da dialógica. Só que essa comunicação, ela não é apenas do paciente para com o terapeuta, como eu havia mencionado para vocês. Existe um diálogo. Então, o terapeuta tem um processo de devolutiva para esse paciente de forma muito presente no consultório. Então, nós conversamos, nós questionamos, nós vamos buscar a fundo, nós vamos rastrear com esse paciente os seus processos, o seu contexto histórico, a sua família, entender a dinâmica familiar dele, entender quais os envolvimentos que ele tem, como que ele se construiu para ele ser o que ele é nos dias de hoje, e, enfim, tudo que envolve nosso rastreamento e investigar a história desse sujeito, a relação dele com a família, a relação dele com o pai dele, com a mãe dele, com os membros da família, irmãos, e segue-se dentro desse processo. Aí nós temos não se torna especificamente um quarto pilar, mas ele é extremamente relevante porque ele vem junto aí complementando a teoria da comunicação, a teoria de Bowlby, da teoria do apego. Ela faz uma grande relevância para que a gente possa entender os processos de relacionamento interpessoais e familiares. Aí, na teoria da comunicação, bebeu, né, dos conhecimentos de Bowlby, falando da teoria do apego, para que nós possamos entender a questão de quando existe um apego emocional saudável e um apego emocional não saudável. Outra importância são as nomenclaturas dentro da sistêmica. Antes se falava muito de famílias crônicas, doentes, famílias anormais. Hoje não se fala mais isso. Nós falamos uma família disfuncional, onde as funções não estão exercendo os papéis, a função correta nas suas dimensões. Então, dentro desses processos, a teoria do apego veio trazer uma grande relevância quando a teoria da comunicação entra também para dentro da psicologia sistêmica, no sentido de explicar relacionamentos saudáveis e relacionamentos que não são saudáveis. Essa questão do apego emocional, o apego afetivo, o apego sexual, o apego financeiro, o apego das questões materiais, e aí nós vamos começar entendendo o funcionamento das famílias e desses apegos também, a partir da teoria de Bowlby, quando fala da teoria do apego. Quando acontece de uma mãe viver uma síndrome do ninho vazio, né? Então é um apego emocional pelos filhos que não é saudável. E aí esse movimento vai acontecendo da gente começar a fazer as interpretações e devoluções para os nossos clientes no setting terapêutico. Acho importante, né, eu ressaltar, aí seria o último conhecimento que eu quero trazer para vocês, e daí dentro do ciclo, dois últimos, desculpa, o ciclo de vida familiar, que ele é o nosso livro-chave da sistêmica. Ele eu não tenho em PDF, só em forma física. E quem entrar no grupo, o grupo de estudo, né, que a gente tem, o livro que eu costumo dar para iniciantes, para quem quer começar a conhecer a sistêmica, é o Conceitos e Métodos. Tá? Esse é o principal, é o livro assim, que dá para a gente começar a ler. Conceitos e métodos. Se alguém ainda não pegou, quem está no grupo de estudo já pegou, né? Quem ainda não pegou pode mandar uma mensagenzinha ali para a gente no grupo ou no WhatsApp, o apoio, que o pessoal consegue mandar esse link para vocês em PDF. Então, o ciclo de vida familiar, ele é outro movimento que a gente precisa muito entender. Existe um ciclo na nossa vida, com começo, meio e fim. E que todos os ciclos em que nós vivemos, ele precisa ter um determinado fim, para que eu não viva ciclos que não são saudáveis na minha história. Então, eu preciso aprender a fechar os ciclos da minha estrutura
de vivência e da minha estrutura familiar também. Então, existe um ciclo padrão que é apresentado dos estágios de vida. Então, cada estágio que o sujeito vive é um ciclo, mas no final, aí vem uma perguntinha, né, que eu faço. A única certeza, qual que é a única certeza que a gente tem na área da saúde? Em tudo que nós trabalhamos, na psicologia, na medicina, a única certeza, única mesmo que nós temos é a morte. O resto é experimento. É experimento. Tanto na área da medicina, o médico vai experimentar. Daí, claro, por estudos, por estatística, por determinado padrão, aquela medicação, um ansiolítico, vai dar certo para o sujeito com sintomas de ansiedade. É a mesma questão da psicologia. Nós temos as técnicas, nós temos os procedimentos, o conhecimento teórico, tudo para ser aplicado em setting terapêutico. E para dar certo, 100% certo, a gente só vai saber ali na prática. Então, vamos pensando em técnicas. Tem pacientes que são super adeptos a você estar aplicando técnicas com ele no consultório. Genograma, roda da vida, rastreamento, nananana. E tem pacientes que não, que eles querem um discurso livre. Então, tudo isso vai depender do teu manejo de ser psicólogo e você ter essa performance no consultório e saber ter a percepção de qual que é o jeito do teu paciente e o que vai dar certo com ele, né? Então, a única certeza que a gente tem é a morte. E aí, essa morte está presente no ciclo de vida familiar. Porque o ciclo de vida familiar começa no nascimento, aí tem as experiências de vida e acontece a morte. Mas dentro dessas experiências de vida, temos os estágios. E aí, o estágio começa: nascimento e a infância. Da infância, nós temos a adolescência. Da adolescência, o jovem adulto que sai de casa. Aí já tem uma ênfase um pouco maior. O jovem adulto que sai de casa. Esse jovem adulto que sai de casa, ele sai para desenvolver independência financeira e um relacionamento conjugal. Esse jovem adulto, dentro de um padrão, conheceu uma jovem, casou-se com ela e começou a montar a sua família. Ao montar a sua família, volta lá para o primeiro ciclo. Ele tem um filho. E aí a criança é um outro estágio de vida familiar. Só que acontece simultaneamente duas configurações familiares. Daí dentro da psicologia sistêmica nós temos a família de origem, tá? A família de origem, que é a família biológica, a família onde eu nasci. Nós temos a família nuclear, que é a família que eu vivo atualmente. E nós temos a família de extensão. A família de extensão são os meus parentes. Por um bom período da minha vida, a minha família de origem, que é a minha família biológica, foi a minha família nuclear. Então, elas estavam juntas. Só que quando eu me torno esse jovem adulto, eu saio de casa e me caso, e começo a construir a minha família, eu tenho a minha família biológica e a minha família nuclear. E aí essas duas famílias começam a andar simultaneamente. Meus pais lá na casa dele e eu com a minha família que eu estou construindo. Então eu começo um novo ciclo aqui na minha família, que é muito parecido com o meu, porque eu nasci, fui uma criança, um jovem, e a mesma coisa começa a acontecer dentro da minha casa. Eu tive um filho, ele nasceu, ele é criança, ele será um jovem, e aí esses ciclos começam a acontecer simultaneamente. Dentro desse movimento ainda tem eu, jovem adulto, que me torno um adulto, de fato, com o filho, e que preciso cuidar dos meus pais. E aí, essa família biológica se junta, não necessariamente se junta no sentido de morar na mesma casa, mas os ciclos começam a se complementar, começam a ter uma nova comunicação. Eu, jovem, eu adulto, né, já na minha fase adulta, preciso cuidar dos meus pais idosos. E aí esse movimento vai acontecendo. Cada um é um estágio de vida, né, um estágio de vida. Esses meus pais, eles vêm a falecer, né? São idosos, vieram a falecer, eles fecharam o ciclo de vida deles, ciclo de vida, o ciclo vital e o ciclo de vida familiar deles. Porém, existe aqui a continuação, aquilo que estava andando simultaneamente começa a andar sozinho. Então, vou só dar essa pincelada no ciclo de vida familiar para vocês entenderem que a ideia das famílias
Eu, de forma individual, eu vou ter um começo, meio e fim. Mas as famílias, elas tendem a produzir gerações. E as suas gerações, elas vêm com comportamentos multigeracionais. E esses comportamentos multigeracionais, eles estão vinculados a esse ciclo de vida familiar. Então, esse movimento todo que vai acontecendo, eu preciso entender que estágio o meu paciente está se apresentando agora. Ele é quem? Ele é a criança nascida nessa família nuclear? Ou ele é a criança nascida, que também é uma família biológica, percebam, né? Claro, mas eu estou analisando quem nessa história toda? Tem a criança que é só apenas da biológica, que não vem de um movimento tão presente de uma família nuclear, mas também era uma família nuclear. Vocês estão entendendo que esse ciclo de vida familiar não se acaba. O ciclo vital acaba, o começo, o meio e o fim. Mas o ciclo de vida familiar, ele vai sempre estar se desenvolvendo. Então, as gerações vão acontecer. Se não por mim, mas pelo meu irmão. Se não por mim, nem pelo meu irmão, mas pelo meu primo. Então, os processos do ciclo de vida familiar, ele vai sempre estar acontecendo. Vai ter sempre alguém daquela família que vai conseguir desenvolver uma nova geração para aquela estrutura familiar. Então, eu preciso entender em que estágio que esse meu paciente se encontra. Ele é um jovem adulto que recém saiu de casa? E aí, quais são os sintomas? E é isso que é bacana do ciclo de vida familiar. Cada ciclo de vida familiar tem um sintoma. Cada estágio, desculpa, né? Cada estágio do ciclo de vida familiar tem um sintoma. E aí eu preciso ver qual é o sintoma que está aparente nessa relação familiar, e ele vem também com estratégias para lidar com estes sintomas. E aí eu preciso ser a pessoa que vai mediar essas estratégias, estão entendendo? Como uma terapeuta sistêmica familiar. Eu vou trabalhar com uma mediação de família, então eu preciso identificar qual é o ciclo, o estágio que esse meu paciente se encontra. Ele é um jovem adulto construindo o seu núcleo familiar também? Ah, ele não quer construir? Ah, não, ele já é um adulto, já estabilizado, mas que está sofrendo uma separação e que também precisa cuidar da sua família biológica de origem, dos seus pais. E aí eu vou começar a ver todo esse movimento. Então, tem o padrão, e aí tem as interferências, como, por exemplo, uma separação nesse meio, uma morte que acontece mais cedo, né? Porque o padrão é você morrer lá idoso, né? Velhinho, já com a sua família toda formada, cada um já bem desenvolvido. Esse é o padrão social, mas não necessariamente isso acontece. Então, a gente vai trabalhar com os procedimentos também de interferências. Essas interferências podem ser isso que eu ensinei para vocês. Pode ser uma separação, pode ter sido uma traição, pode ter sido a morte, um luto, uma morte de uma criança, de um jovem, de alguém que não se esperava. Pode ser uma doença, né, de uma informação de uma doença muito clara. Pode ser a perca de um emprego, que isso faz eu voltar para minha família de origem. Por exemplo, eu já era independente financeiramente, estava começando a construir a minha família, a minha vida, de repente eu perdi o emprego, perdi tudo que eu tinha. Eu tenho recurso para voltar à minha família de origem. E aí muda-se o estágio de vida dessa pessoa. Vocês estão entendendo o meu raciocínio referente à configuração familiar, né? E aí nós precisamos entender que o ciclo vital se encerra. Nós, como ser humano, como vida individual única, ele tem começo, meio e fim. Agora, o ciclo de vida familiar ele vai sempre se desenvolver através das gerações familiares. E aí vem essa questão, que é outro nível de estudo nosso da sistêmica, que é entender os comportamentos multigeracionais, que são comportamentos aprendidos, não necessariamente passados pela genética, DNA, mas são comportamentos aprendidos, comportamentos que eu aprendi na minha primeira infância e eu acabo replicando, né, repetindo esse mesmo comportamento na minha vida adulta. A minha mãe, que se fazia muito vítima no relacionamento conjugal dela, daí eu entro para um relacionamento conjugal e eu me coloco nesse papel também, então eu estou repetindo o comportamento da minha mãe. Ou
um comportamento suicida que vem das minhas gerações, a cada geração tem uma pessoa que acaba se suicidando. Isso é um comportamento aprendido, então, enquanto não houver o rompimento desse ciclo, as famílias elas vão sempre repetindo esse mesmo comportamento. Quem esteve ontem, né, na nossa webinar, vai lembrar do exemplo da professora Samira, de violência, agressão. Então, esse comportamento multigeracional que vem acontecendo de geração em geração, às vezes é um comportamento de uma violência abusiva, de uma violência sexual, e aí esse comportamento ele vai sendo passado de geração em geração até que há um rompimento desse ciclo, dessa quebra desse segredo, e às vezes não é nem, às vezes é um segredo interno, eu nem percebo, é inconsciente, não percebo que estou fazendo isso, que eu estou repetindo o comportamento do meu pai, da minha mãe, e aí quando eu percebo isso, eu busco fazer o rompimento desse ciclo, eu acabo protegendo as minhas gerações futuras para que eles também não caiam nesse ciclo comportamental, nesse comportamento que vem sendo passado de geração em geração. E quem ajuda a fazer o rompimento desse ciclo somos nós, os terapeutas, os psicólogos familiares, ajudando esses sujeitos a ter as tomadas de percepção, a tomada de consciência, para que esse movimento, esse comportamento mude. E o último conceito, né, a última ideia aí que eu quero trazer para vocês nesse nosso curso de hoje é as novas configurações familiares. Então, dentro do ciclo de vida familiar, existem as novas configurações familiares, que não é mais um comportamento, uma família padrão, né? Sabe aquela família tradicional brasileira? Não é mais pai, mãe e filho. Não existe mais especificamente uma família tradicional. Hoje nós temos as novas configurações familiares. Essas novas configurações familiares já estão sendo bem reconhecidas dentro do nosso movimento, né, de trabalhar as famílias, de ser terapeutas familiares. São as famílias recasadas, são as famílias de mães solteiras, pais solteiros, são as famílias de jovens, adolescentes, já são considerados família, porque muitas vezes esses jovens adolescentes não era muito permitido que eles conseguissem viver a sua história. Hoje, nas gerações atuais, já se permite que jovens adolescentes estejam juntos, casados. Outro movimento também, as famílias homossexuais, as famílias interraciais. Então, isso são considerados novas configurações familiares e que estão presentes dentro do nosso consultório, e a gente tem que entender o manejo. E cada uma tem particularidades. Essas particularidades estão vinculadas às suas fraquezas, de que cada tipo de família tem, e também às suas virtudes e estratégias e movimentos que elas têm de potencializar questões mais benéficas e boas para a vida dela. Então, eu, enquanto terapeuta familiar, preciso entender cada uma dessas configurações familiares e preciso entender qual é a família que eu estou atendendo naquele dia, aqui no consultório, e como que eu vou levar o movimento e o procedimento dessa família dentro do set terapêutico. Lembrando que ela tem determinados padrões ou conhecimentos já apresentados pelos nossos teóricos sistêmicos, alguns comportamentos, que daí vem de encontro a isso que eu mencionei para vocês. As fraquezas e virtudes e potencialidades dessas famílias, dessas novas configurações familiares. Outro detalhe para fazer o fechamento oficial do nosso curso de hoje é que a psicologia sistêmica familiar ela permite que nós sejamos terapeutas bem criativos. Então, eu me torno terapeuta conforme eu me conhecer na prática. No nosso curso de pós-graduação em formação em psicologia sistêmica familiar, nós vamos proporcionar isso. Nós estamos falando na live, né, que é o autoconhecimento profissional. Que tipo de psicólogo eu sou? Eu sou um psicólogo com mais técnica, eu sou um psicólogo com mais... eu preciso trabalhar mais jogos no consultório, o meu jeito de mediar é através de dinâmicas. Não, eu sou um terapeuta mais da escuta e da devolução, mais de forma verbal. E aí a gente vai se construindo da forma que eu me reconhecer terapeuta. E esse conhecimento a gente já começa, quem é estudante, desde a época da faculdade, começa a te conhecer quando você entra para os estágios, qual é o teu jeito, o teu manejo de ser, a tua forma de agir. E aí você vai se desenhando
dentro do consultório a partir daquilo que você se conhece como profissional. E outro detalhe, por conta da cibernética, nós vamos acompanhando a questão da tecnologia e das gerações. Nós vamos nos desenvolvendo e também precisamos sempre estar nos atualizando conforme o que nos proporciona a tecnologia e as gerações. Por exemplo, vou dizer para vocês, eu atender um adolescente hoje de 12 anos é diferente de quando eu atendi um adolescente de 12 anos há 10 anos atrás. Então, eu preciso ter essa minha mente aberta, flexível e adaptativa para as gerações que eu for atender. Então, se eu for atender um senhor, um idoso hoje, eu sei que é diferente daqui 10 anos. Quando eu atender um idoso, um senhor, daqui 10 anos, vai ser diferente de eu atender hoje em dia. Então, eu vou precisar estar com os meus processos também desenvolvidos conforme a geração e a tecnologia que vai me proporcionar também esses conhecimentos.